Bom dia. É sempre um privilégio estar aqui, mas também um desafio. Só quem sobe aqui sabe o quanto é desafiador. Que precioso poder dividir com a igreja aquilo que está queimando em meu coração, que tem queimado no meu coração. E vou usar o texto de Hebreus 4, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, assim é o meu desejo, que realmente a palavra me corte, nos divida, nos molda, até nos encontrarmos com o nosso amado. Amém? Um novo ano se iniciou. E com ele vem sempre a esperança de algo novo, de algo diferente. O hoje é resultado do ontem. E o amanhã é resultado do hoje. E pensando nisso, nos cabe a reflexão: o que estou fazendo hoje? Como estou vivendo hoje para que o meu amanhã seja diferente? Vamos abrir as Escrituras em Mateus 24. A partir do verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vivendo a vida despretensiosamente, até que, em diversas situações, nós despertamos quando algo acontece. Seguimos as nossas vidas, seguimos a nossa rotina, dia após dia, e domingo após domingo, alguém sobe nesse púlpito e nos estimula, nos inspira a olhar para as instruções nos dadas através da Bíblia. E nós, em muitos momentos, não só ouvimos, mas também damos ouvido e até seguimos ou buscamos seguir, e assim nós continuamos a nossa jornada nessa terra, nessa vida, vivendo e muitas vezes apenas sobrevivendo. Acordamos, levantamos, seguimos a nossa rotina, e se houver um tempo e disposição, que é até aceitável, pois a rotina ela é pesada, nós tiramos um tempo para ler a Bíblia,
e agradecer ao Senhor, porque todos os dias comemos, bebemos e até mesmo nos divertimos. Será que isso é satisfatório? Isso nos basta? Isso nos dá alegria? Como nos deixou Salomão? Tudo é ilusão. Tudo nessa terra não passa de ilusão. Comer, beber, casar, se dar ao casamento, ter filhos, trabalhar, se sustentar outros, descansar, viajar, um divertimento de fim de semana, até mesmo no meio da semana. Enquanto estamos novos, até temos vigor. Afinal, a vida está apenas começando, não é? Mas você vai envelhecendo e a ficha vai caindo e vai ficando mais entendível o que Salomão alertou: ilusão e vaidade. A jornada aqui ela é rápida. Moisés nos alerta no Salmo 90 sobre a brevidade da vida, nos versos 9 e 10. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nos alegramos nessa terra, mas lá no fundo existe sempre um vazio. Quando construímos casas aqui, acreditamos que encontraremos prazer, mas em algum momento nos encontramos atolados em dor e frustração. Um imenso e inexplicável vazio. E então me questiono: por que estou assim? Por que essa dor, sendo que nada me falta? Essa dor do vazio costuma ser mais intensa que a dor física. A dor física, em sua maioria, tem medicação que alivia. A dor emocional, não. A dor da frustração, ela tem escapes. E esses, em sua grande parte, fazem tudo se tornar pior. E então, você vive seus dias até que, avalie, você até acredita que Jesus vai voltar. Mas é um acreditar longe, no estilo, a Bíblia assim diz, ele vai voltar, é fato. Mas avaliemos se somos coerentes ou não. Quando eu acredito em algo, eu vivo e me esforço para o que eu acredito. Um exemplo, o ano passado, em uma das suas ministrações, explanações da palavra, o Alejandro disse que havia descoberto que o doutor Drauzio Varela, hoje com 81 anos, começou a correr com 50 anos. E ele já correu 6 maratonas. De posse dessa informação, o Alejandro, que começou as suas corridas por agora, ele acreditou que é possível ele também correr maratonas. Ele vai conseguir? Claro que ele vai. Porque ele acredita que se ele continuar investindo tempo e disposição nessa meta, focado, ele correrá provavelmente
muito mais maratonas que o Dr. Drauzio Varela. Outro exemplo, eu acredito que se eu estudar, me dedicando com esmero, posso passar em um concurso público. Pode até levar um tempo, mas eu passo. Também acredito que se eu for um bom funcionário, dedicado, eficiente, proativo, eu sou promovido e o meu salário melhora. Também acredito que se eu for um bom aluno, dedicado, estudioso, eu passo de ano, eu passo no vestibular, mesmo que esse vestibular seja muito concorrido. Eu acredito que eu posso qualquer coisa, desde que eu me dedique, não é? Mas eu não acredito que Jesus está à porta. E talvez por isso, não me dedique às coisas concernentes ao reino. Passada essa introdução de reflexão, vamos ler novamente o texto de Mateus 24? Antes de ler os versículos, eu vou falar rapidamente sobre o texto. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele pregou. E a sua pregação era principalmente prática. Ele orientava ele orientava a consciência e a conduta dos seus discípulos. E por isso, a sua conclusão era uma aplicação prática. Mas nesse capítulo temos um sermão profético. Uma predição de coisas futuras. Nele temos o motivo desse sermão, nos versos de 1 a 3. Nesses primeiros versículos, temos Jesus deixando o templo e concluindo o seu trabalho público. No final do capítulo anterior, ele disse: a vossa casa ficará deserta. E aqui ele cumpre as suas palavras. Jesus saiu do templo. A expressão é verdadeira. Ele não apenas saiu do templo, mas ele partiu. Ele partiu dele. Deu seu último adeus. Partiu para nunca mais voltar. E em seguida, predisse a sua destruição. Lembram-se da expressão "e acabou"? Foi-se a glória. Era hora de se lamentar a sua "e acabou". Foi-se a glória. Retirou-se deles o amparo. 3 dias depois, o véu do templo se rasgou. Quando Cristo deixou, tudo ali se tornou comum e impuro. Mas Cristo não partiu até que eles o expulsassem. Ele não os rejeitou até que eles o rejeitassem primeiro. Isso não tem muito a ver conosco. Não é Ele quem se afasta de nós. Não é Ele quem nos rejeita. E o próprio sermão no qual temos, um ponto é a profecia de diversos acontecimentos, especialmente referente à destruição de Jerusalém e à ruína completa da igreja e da nação judaica, que não eram iminentes e que se completariam cerca de 40 anos depois. E olhando mais adiante, a vinda de Cristo no final dos tempos e a consumação de todas as coisas, do que esse sermão era um símbolo e uma imagem, olhando nos versos de 4 a 31, outro ponto, a aplicação prática dessa profecia para o despertar de seus discípulos, para que se preparassem para essas grandiosas e terríveis coisas
que se encaixam nos versos 32 a 51. Nessa manhã, nós iremos nos ater nos versos 37 a 42. Jesus nos falando sobre o fim dessa era, os dias que precederão a sua vinda. Muitos irmãos preciosos creem que esses dias aos quais Jesus fala nesses versículos está relacionado aos dias que estamos vivendo hoje. Eu também creio. Vamos ler novamente, a partir do verso 36, nós vamos agora até o 42. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Jesus aqui está falando que os dias que precedem a sua vinda serão como os dias de Noé. E quais as características dos dias de Noé? A geração de Noé, o que ela fazia? Ela comia, ela bebia, ela casava e ela dava seus filhos ao casamento. Isso é errado? Não. Isso é pecado? Não. Comer, beber, casar, dar os filhos para o casamento, nada disso é pecado. Mas enquanto isso, havia outro tipo de pessoa. Vem que aqui há 2 tipos de pessoas. Então, essas pessoas que comiam, bebiam, casavam e davam-se ao casamento, e existia outra, Noé e sua família. 2 tipos de pessoas. Pessoas número 1, Noé e sua família. Pessoas número 2, o resto. Todo o restante. 2 tipos de pessoas. Enquanto a geração estava comendo, bebendo, casando e se dando em casamento, o que Noé e a sua família estavam fazendo? Construindo a arca. Voltando, então temos aqui 2 tipos de pessoas. 2 tipos de pessoas que irão fazer parte da geração que precede a vinda de Cristo, porque os dias que precedem a vinda de Cristo são como os dias de Noé. Então, nesses 2 tipos de pessoa, as quais falamos, Noé e sua família e o restante, quem são esse resto? Pessoas que estão vivendo a normalidade da vida, estão embriagadas com a normalidade da vida. Agora, o mais trágico, o nosso alerta se encontra no verso 39. Quando Noé entrou na arca, fecharam-se as portas, o que aconteceu? Esse restante não perceberam, eles não se deram conta, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Irmãos, levou a
todos. Que todos? O resto. Foi exatamente essas duas palavras, até que o Senhor saltou aos meus olhos e ao meu coração. Eu fiquei refletindo, vivendo a vida despretensiosamente, até que eles perceberam que Noé estava construindo a arca. Não, eles não perceberam. Aqueles filmes que são apresentados, que as pessoas ficam lá batendo na arca, pedindo para entrar e Noé não deixa. Não, isso não é verdade. Isso não é real. Porque Jesus disse que eles estavam fazendo o quê? Comendo, bebendo, casando e se dando ao casamento. Eles estavam embriagados com a normalidade da vida. Enquanto isso, havia Noé e sua família que estavam se dedicando àquilo que o Senhor havia orientado. Irmãos, eles não perceberam. Eles não estavam percebendo o que Noé e sua família estavam fazendo. E por que eles não perceberam? Porque eles estavam embriagados com a sua própria vida. Eles não perceberam até que veio o dilúvio. Quando Noé construiu a arca, o que aconteceu? Deus atraiu os animais para a arca, ele entrou com a família dele, Noé entrou com a sua família, os animais entraram e a porta foi fechada. Foi Deus que fechou a porta. Não foi Noé. E a geração que estava embriagada com a normalidade da vida foi levada. Toda ela. Veio o dilúvio e levou a todos. E aí, no verso 40, uma polêmica escatológica. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Noé entrou na arca, veio o dilúvio e ele levou quem? Todos. Não foi isso? O resto? Quem que não foi? Noé, a sua família e os animais, todos que estavam na arca. Quem foi deixado para trás? Quem foi deixado para trás? Todos o resto. Fica a dica. Noé ficou na terra. Então, nos dias que precedem a volta de Cristo, 2 homens estarão no campo. Um será levado, outro será deixado. Quem será levado? Quem será deixado? O santo. Quem será deixado? O santo ou o ímpio? Os santos. Com isso, entendemos que não seremos arrebatados. Porque se a igreja for arrebatada, vai haver um desencontro. Se a igreja for para o céu, e aí? Jerusalém, Jesus desce com Jerusalém. E aí, gente? Cadê a igreja? A igreja está na terra. Amém?
Não precisam concordar comigo, tá? Não precisam. Sabem por que a Nova Jerusalém vai descer? O Senhor reinará na terra. Deus não chamou Noé para construir uma arca. Deus chamou Noé para reconstruir o mundo. Noé construiu a arca e entrou nela. Veio o dilúvio, destruiu tudo. Passa o dilúvio, Noé continua na arca. Ele sai da arca. E aí depois que ele sai da arca, qual que era a função dele? Reconstruir o mundo. Estava tudo destruído. Deus nos chama para uma construção. Os dias em que estamos vivendo são como os dias de Noé. E só tem 2 tipos de pessoas na terra: os construtores e o resto. Aqueles que estão construindo e aqueles que estão embriagados com a normalidade da vida. Aqueles que estão envolvidos com a obra de Deus e aqueles que estão vivendo a sua própria vida. Que tipo de pessoa você é? Você está envolvido com a obra de Deus ou você está envolvido com a sua própria vida? E eu faço essa pergunta para mim, tenho feito há meses. Quem eu sou? Eu sou Noé ou eu sou o resto? E aqui um outro ponto, o que a arca representa? A arca representa uma estrutura que foi construída na terra para a salvação do juízo de Deus. Então, o que é a arca? A arca é a igreja. Então, com que tipo de construção precisamos nos envolver? O que Jesus disse? Edificarei a minha igreja. Ele diz que vai construir a casa dele. A obra é dele. Se você participar da obra, ela vai ser levantada. Se eu e você não participarmos, ela vai ser levantada mesmo assim. Ela vai ser levantada do mesmo jeito. Mas Jesus está nos convidando nesses dias, homens, mulheres, crianças, para sermos como Noé, para participarmos daquilo que ele está construindo. Ele chama construtores. Agora tem uma questão. Obra não é para ser divertido. O Alejandro também, alguns meses atrás, ele nos deu uma aula sobre construção. E quem não ouviu, ouça. Obra dá trabalho. Obra de Deus dá trabalho. Obra de Deus tem obreiros. Na linguagem de obra, de construção, quem são esses obreiros? Os pedreiros. Só quem já lidou com pedreiros sabe qual é o tipo de trabalho. Obra de Deus tem crente. Obra de Deus tem gente. E onde tem gente,
tem problema. Não se iludam. Onde tem gente, tem problema. Tem um pregador amigo nosso que ele fala assim: onde tem gente, tem treta. Onde tem gente, tem fofoca. Onde tem gente, tem maledicência. Nós somos uma nhaca. Talvez você não seja. Eu sou. Talvez você seja o alecrim dourado. Mas eu não sou. E o meu marido e meus filhos que podem dizer muito bem sobre. Igreja tem problema. Igreja é obra. Igreja é a obra de Deus. Ela está em construção. Ela não está pronta. Ela não está perfeita ainda. Mas nunca bata, nunca fale mal daquilo que Jesus está construindo. Porque Ele é o dono da obra. Mas isso não está no lugar certo. A gente sempre acha, né, os defeitos, os problemas, a gente consegue, não sei vocês, mas eu consigo ver defeitos olhando assim, eu consigo, olhando para cá. Então não está no lugar, isso está ruim. Fica tranquilo. Ele está no comando. Ele é o dono da obra. Eu e você só temos duas opções: fazer parte dela ou fazer parte do resto. Só que o resto, quando Jesus voltar, será levado. Lembrando quem que vai, quem que fica. Apocalipse diz que quando Jesus voltar, iremos reinar com Ele. Então, se Jesus vem para a terra, o que faremos aqui? Reinaremos. Reconstruiremos com Ele as nações. E como estamos nos preparando para reconstruir o mundo? Participando da obra dele. A edificação da casa de Deus. Logo, não existe obra fora da igreja. Entendem? Não existe obra fora da igreja. E Jesus nos alerta nesse capítulo, nos últimos dias, verso 12, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. O que vai acontecer é um esfriamento espiritual nas nações, onde as pessoas irão abandonar a comunhão dos santos. Porque, como nós falamos, dá trabalho. Congregar dá trabalho. Viver como família dá trabalho. As pessoas irão começar a congregar no YouTube, congregar nas redes sociais, congregar nas conferências, nas escolas de ensinamento bíblico, nas salas de oração, mas vão se esfriar e se apartar da vida da igreja. E esse é um sinal de pessoas embriagadas com a normalidade da vida.
Congregar não é fácil. Congregar faz parte de estar no meio da obra. Quem já reformou a casa e teve que ficar lá dentro enquanto reformava, sabe bem a dificuldade que é isso. A sujeira que é, a bagunça que é, a desorganização que é. Então, só tem 2 tipos de pessoas. Pessoas envolvidas com a obra e o resto. Tem muita gente que participa de conferências, vem nos cultos aos domingos e pode ser que fazem parte desse restante. Sabem por quê? Porque não se submetem à obra dele, à família de Deus. Ah, mas eu tenho a minha vida. Não. Você não tem a sua vida. Você entregou a sua vida para ele. Não. A vida é minha e você não tem nada a ver com isso. Então, você é um idólatra, porque você nunca entregou sua vida para ele. A vida é sua. Família se envolve, família se intromete, família briga, família ofende, mas família se reconcilia. Amém? Não tem como correr da família de Cristo. Não tem como fugir, só se você decidir que não quer o dono da obra. Quem construiu a arca? Noé e sua família. Quem constrói a casa de Deus? Família, irmãos. Então, qualquer pessoa que não entende a relação pactual de família não vai fazer parte da obra de Deus. Sabe o que é família? É que, se somos família, quer dizer que sua vida não é sua. Sua vida é nossa. Se somos família, o êxito de um abençoa a todos, e o erro de um prejudica a todos. Irmãos, é pacto, é família. Efésios diz que por causa do sangue de Cristo derramado, fomos feitos família de Deus. O que nos une não é a simpatia, ou porque gostamos das mesmas coisas, não são as afinidades. O que nos une é o sangue de Jesus. O que nos une é o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus é muito, mas assim, incomparável, não tem como comparar, mais forte do que esse sangue ralo que corre nas nossas veias. Nós somos família, uma realidade pactual, uma construção pactual. Logo, eu não tenho vida independente. Você não tem vida independente. A minha, a sua vida faz parte de um todo. Se você não cuida do seu filho direito, alguém vai chamar sua atenção, alguém vai te direcionar, porque se o seu filho cresce em um ambiente familiar, fazendo um monte de besteira, todo mundo sofre. Ah, mas o filho é meu. Não, o filho é nosso. Nós não somos uma família? Eu trouxe o filho como exemplo, mas eu poderia listar vários outros. Estamos em obra, irmãos. Então,
ou fazemos parte da obra, ou seremos arrancados da terra pelo juízo de Deus. Somos salvos? Do que nós somos salvos? Se nós somos salvos de algo. Do que nós somos salvos? Do pecado? Do diabo? De nós mesmos? Não. A Bíblia diz que por causa dos nossos pecados, somos merecedores da ira. E a ira é o lago de fogo. E o lago de fogo é o lugar onde queima a ira de Deus. O mesmo fogo que queima no lago de fogo é o mesmo fogo que queima nos olhos de Jesus. É a ira de Deus. Porque todo aquele que pecar é merecedor da morte. Então, o salário do pecado é a morte. E a Bíblia fala do dano da segunda morte, que é o lago de fogo. Então, se somos salvos, nós somos salvos de Deus. E a Bíblia fala do dano. Então, quando Deus entregou o seu filho, Ele entregou o seu filho para nos salvar dele mesmo. Sem o sangue de Cristo, não temos a mínima condição de nos apresentarmos a Deus e continuarmos vivos. Nesse lago será lançado o anticristo, o falso profeta e Satanás, e todos aqueles que vivem embriagados com a normalidade da vida. Serão arrancados da terra e serão lançados no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Nós sabemos o fim da história, mas tem um processo até chegar lá. Vamos abrir em 2 Pedro. Segunda Pedro 3, versos 11 a 14. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então, se tudo o que existe será aniquilado, que tipo de pessoas devemos ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor, e não só aguardando, mas também apressando. Se queremos Ele, não temos para onde correr. Nossa vida não é nossa, é dele. Com isso, não temos vontade própria, mas insistimos em achar que controlamos alguma coisa. Aí eu volto à pergunta lá do início. Já perceberam que em grande parte só despertamos para algo quando determinados eventos acontecem? Se eu e você, se cada um de nós
fizer uma retrospectiva de nossas vidas, veremos que nós não temos o controle de nada. Absolutamente nada. Às vezes, ou mesmo sempre, temos medo. Medo de perder. E às vezes não sabemos nem que perda é essa. Temos medo de perder o controle. Ilusão a nossa de acharmos que temos o controle de alguma coisa. Mas a questão é que temos medo. Medo do que vai acontecer se eu dizer sim ao total controle de Deus. E eu vou trazer aqui um relato pessoal. Os últimos 10 anos, eles foram bem tensos. Os últimos 5, um pouco mais. E os últimos anos agora piorou. Muitas dores, muitas perdas, muitas aflições. Mas foram anos de colo, do colo de Deus. Eu experimentei também a paz e a leveza que só Ele pode proporcionar. Eu experimentei dormir na proa, mesmo em meio a uma intensa e turbulenta tempestade. E a igreja, essa comunidade, a casa de Obed-Edom, a qual eu estou inserida, ela me sustentou. Sem vocês, eu e a minha casa não conseguiríamos passar pela prova dando glória a Deus. Em meu pai e em sua família, a qual estou inserida, tenho experimentado que Deus não rejeita a oração, que a oração é alimento, que basta apenas esperar que Ele vai fazer. Sim, qualquer semelhança com a Cassiane não é mera coincidência. Então, em meu pai e na minha família igreja, aprendi simplesmente a louvar. Se eu estou chorando, eu louvo. Se eu estou sofrendo, eu louvo. Se eu estou precisando, eu louvo. E por que eu estou falando isso? Para que você, se você, assim como eu, tem tanto medo de se entregar totalmente a Deus, que você saiba que Ele nunca abandona. Ele nunca nos deixa. E tudo que Ele faz em nossas vidas é com propósito. E propósito para o bem e não para o mal. E a minha oração é: Senhor, não me permita ir em nenhum lugar se o Senhor não for comigo. E eu encerro deixando a pergunta: então, que tipo de pessoa você é? Noé e sua família ou o resto?